vou te dizer algo que ninguém quer admitir. Ser totalmente honesto com todo mundo é a forma mais rápida de entregar seu poder de graça. Você foi treinado desde criança a acreditar que honestidade é virtude suprema, que você deve sempre falar a verdade, que esconder algo é desonesto, que pessoas boas são transparentes. E com isso você cresceu sendo um livro aberto, compartilhando tudo, revelando seus planos, mostrando suas fraquezas, admitindo seus medos e achando que isso te faz nobre. Mas a verdade crua é que isso só te faz previsível. E o que é previsível é controlável, e o que é controlável é descartável. Porque aqui está o que eles não te contaram. No mundo real, informação é moeda, e você está distribuindo sua moeda de graça para qualquer um que perguntar. Você conta seus planos antes de executá-los, dando aos outros tempo para sabotar. Você revela suas inseguranças, dando munição para quem quiser te atacar. Você admite seus erros antes mesmo de alguém acusar, assumindo culpa que talvez nem fosse sua. E tudo isso em nome de ser autêntico, de ser genuíno, de ser real. Mas a autenticidade sem estratégia não é virtude, é ingenuidade. E ingenuidade no jogo do poder é eliminada sem piedade. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você foi honesto com alguém e essa honestidade foi usada contra você? Quantas vezes você compartilhou algo em confiança e viu aquilo voltar distorcido? Quantas vezes você admitiu uma fraqueza e percebeu que a pessoa começou a explorar exatamente aquele ponto? E mesmo assim, você continua acreditando que o problema está nos outros, que você só teve azar de confiar nas pessoas erradas. Mas não foi azar, foi escolha. Foi a escolha de não entender que nem todo mundo merece sua verdade, e que dar sua verdade para quem não a conquistou é como dar uma arma carregada para um desconhecido e esperar que ele não atire. A falha de treinamento começa cedo. Você foi ensinado a responder quando te perguntavam algo. Professor pergunta, você responde. Pai pergunta, você responde. Autoridade pergunta, você responde. E com o tempo isso vira reflexo. Alguém te faz uma pergunta e você automaticamente busca a resposta. Você nem processa se deveria responder. Você nem avalia a intenção por trás da pergunta. Você só obedece ao comando social de que perguntas devem ser respondidas. E é exatamente esse reflexo que te torna fácil de manobrar. Porque quem controla as perguntas controla o que você revela. E quem controla o que você revela controla você. E olha que interessante. Esse condicionamento é tão profundo que você se sente mal quando não responde. Como se estivesse sendo rude. Como se estivesse escondendo algo. Como se devesse satisfação a qualquer um que te questione. E é esse sentimento de culpa, essa necessidade de ser visto como pessoa boa e acessível, que te mantém preso no papel de alvo, porque você prioriza a percepção que os outros têm de você sobre a proteção dos seus próprios interesses. E isso é o erro fatal. Mas existe outro caminho, um caminho que Maquiavel codificou há 500 anos e que transforma você de alvo em operador. E aqui está a promessa. O manipulador confiante não é quem mente, é quem domina o espaço entre o que acontece e como ele reage. Ele não precisa mentir porque ele controla a informação que sai da própria boca. Ele escolhe o que revelar, quando revelar e para quem revelar. E com esse controle, ele nunca fica em desvantagem.
Porque ninguém sabe mais do que ele quer que saibam. Ninguém tem poder sobre ele que ele não tenha dado conscientemente. E ninguém pode usar contra ele o que ele nunca entregou. E isso não é sobre ser uma pessoa má. É sobre ser uma pessoa estratégica. Porque no mundo real existem dois tipos de pessoas: as que protegem suas informações e as que distribuem de graça. E um grupo domina o outro. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então a pergunta não é se você quer ser estratégico. A pergunta é se você está cansado de ser dominado por quem já é. E se a resposta é sim, então você precisa entender os pilares que separam o manipulado do manipulador confiante. Primeiro pilar do manipulador confiante: o domínio do silêncio. O poder começa no momento em que você percebe que nem toda pergunta merece sua verdade. A maioria das pessoas trata silêncio como vazio que precisa ser preenchido. Alguém faz uma pergunta, pausa por 2 segundos e elas já estão correndo para responder. Como se silêncio fosse desconfortável, como se pausar fosse fraqueza. Mas a verdade é o oposto. Silêncio é força, porque quem se sente confortável no silêncio demonstra que não tem necessidade de validação, que não precisa preencher o espaço com palavras, que pode simplesmente existir sem explicação. E aqui está o truque. Quando você pausa antes de responder, você cria desconforto no outro, e desconforto faz as pessoas se revelarem. Elas começam a falar mais para preencher o vazio, começam a explicar a pergunta, começam a mostrar a real intenção. E enquanto elas falam, você observa, você coleta informação, você descobre o que realmente querem. E só então, só quando você tem todas as cartas na mesa, você decide se responde ou não. E se responde, você responde exatamente o que você quer que saibam. Nada mais, nada menos. Isso é domínio. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre controlar quais perguntas merecem resposta. E esse controle vem da capacidade de pausar, de respirar, de deixar o silêncio fazer o trabalho que suas palavras fariam mal. Porque palavras podem ser mal interpretadas. Palavras podem ser usadas contra você. Mas silêncio é ambíguo. E ambiguidade te protege. Porque quando ninguém sabe exatamente o que você pensa, ninguém sabe exatamente como te manipular. E tem uma técnica específica que o manipulador confiante usa. A pausa de 3 segundos. Quando alguém te faz uma pergunta, especialmente uma pergunta que parece carregar pressão ou expectativa, você conta mentalmente até 3 antes de qualquer resposta. Nesses 3 segundos você faz 3 perguntas para si mesmo. Essa pergunta é sincera ou estratégica? Responder me beneficia ou me expõe? Qual é a menor quantidade de informação que posso dar sem parecer evasivo? E só depois dessas 3 perguntas internas você abre a boca. E muitas vezes você descobre que a resposta certa é nenhuma resposta. É só um sorriso, um olhar, um redirecionamento. Segundo pilar, a gestão das aparências. Maquiavel escreveu algo genial. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sentem o que você realmente é. E essa é a diferença entre quem é manipulado e quem manipula. O manipulado mostra tudo. Ele é transparente porque acha que transparência gera confiança. Mas o manipulador confiante entende que percepção é tudo, que o que as pessoas acreditam sobre você importa mais do que o que você realmente é. Então ele controla essa percepção. Cuidadosamente, estrategicamente. Isso não significa ser falso.
significa ser seletivo. Se você tem um plano ambicioso, você não anuncia antes de executar, porque anunciar dá aos outros tempo para interferir, tempo para duvidar, tempo para sabotar. Mas se você executa em silêncio e só revela quando já está feito, agora as pessoas não podem fazer nada além de aceitar. E com o tempo você constrói uma reputação. Alguém que fala pouco e entrega muito. E essa reputação é poder, porque as pessoas começam a te respeitar não pelo que você diz, mas pelo que você faz sem precisar anunciar. E tem mais. Quando você controla a percepção, você nunca permite que os outros saibam seus próximos passos. Você se torna imprevisível, e imprevisibilidade gera cautela. Porque ninguém quer testar alguém que não consegue decifrar. Ninguém quer provocar alguém cujas reações não são óbvias. Então as pessoas te tratam com mais cuidado, te dão mais espaço, te respeitam mais. Não porque você exigiu, mas porque você criou uma aura de mistério que força respeito naturalmente. Pensa em quantas vezes você viu alguém anunciar um grande projeto e depois não entregar nada. O anúncio era a gratificação, era o momento de glória. E depois, quando chegou a hora de realmente trabalhar, a motivação já tinha passado. Mas quando você trabalha em silêncio, quando você constrói sem anunciar, você mantém a energia para execução. E quando finalmente revela, o impacto é muito maior. Porque as pessoas não estavam esperando. Elas não tiveram tempo de se acostumar com a ideia. Você surpreende, e surpresa gera respeito instantâneo. Se você está gostando desse conteúdo e quer que a gente continue trazendo esse tipo de conhecimento estratégico, tem um link do LivePix no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que você puder contribuir ajuda muito o canal a seguir produzindo material desse nível. Mas se não puder contribuir sem problema nenhum, o importante é que você está aqui absorvendo isso. Vamos continuar. Terceiro pilar: a recusa do vínculo emocional automático. Você já percebeu como as pessoas tentam criar intimidade instantânea? Elas compartilham algo pessoal logo no início e esperam que você retribua. Elas dizem que confiam em você antes mesmo de te conhecer e esperam que você diga o mesmo. Elas criam essa atmosfera de "somos amigos agora", em tempo recorde. E a maioria das pessoas cai nessa, porque parece legal, parece genuíno, parece que você fez uma conexão real. Mas o manipulador estratégico sabe que isso é teste. É alguém tentando criar reciprocidade forçada. Eu me abri com você, agora você tem que se abrir comigo. Eu confiei em você, agora você tem que confiar em mim. E se você cair nessa, você acabou de dar um cheque em branco. Porque agora você declarou vínculo, declarou confiança. E se você questionar qualquer coisa daqui para frente, você vira o hipócrita que prometeu confiança, mas não cumpriu. Então, ao invés de retribuir automaticamente, você observa. Você não declara confiança com palavras. Você observa ações de forma fria e calculada. E só depois de tempo suficiente, só depois de consistência comprovada, você considera dar acesso real. Mas mesmo assim você dá acesso gradual. Nunca tudo de uma vez. Porque se a pessoa falhar, você não perde tudo. Você perde só o pedaço que você testou. E isso te mantém sempre em posição de vantagem. Sempre com cartas na manga, sempre com proteção. E isso não é ser frio, é ser inteligente. Porque as pessoas que mais falam de confiança são geralmente as que menos merecem.
Quem realmente merece confiança não precisa pedir, não precisa anunciar, não precisa forçar intimidade. Ela simplesmente age de forma consistente, até que confiança seja a única conclusão lógica. Mas isso demora, e a maioria das pessoas não tem paciência. Elas querem conexão instantânea e pagam o preço por isso. E olha como você testa alguém sem que a pessoa perceba. Você compartilha uma informação pequena e sem importância, algo que não te prejudica se vazar. E você observa. Essa informação voltou para você distorcida. Essa informação chegou em outras pessoas. A pessoa usou isso de alguma forma contra você ou para se promover? Se sim, você acabou de descobrir que não pode confiar. E custou só uma informação sem valor. Mas se a informação ficou protegida, se a pessoa demonstrou discrição, você pode testar com algo um pouco maior. E assim você constrói confiança baseada em evidência, não em sentimento. Quarto pilar: a inversão de frame. Frame é a moldura da conversa. É quem define sobre o que vocês estão falando e sob quais regras. E na maioria das interações, quem faz a primeira pergunta define o frame. Eles escolhem o território. E você, respondendo, aceita jogar no território deles. E no território deles, as regras são deles. Você já começa em desvantagem. Mas o manipulador confiante nunca aceita a premissa de uma pergunta invasiva. Quando alguém tenta te encurralar com uma pergunta armadilha, você não se defende, porque defesa aceita que existe algo a ser defendido. Você redireciona, você muda o frame, você transforma a conversa em algo que te beneficia, não a eles. Exemplo prático. Alguém te pergunta por que você não confia em mim, frame deles. Você é o problema por não confiar. Se você responder defendendo por que não confia, você perdeu. Porque você aceitou que o problema é sua falta de confiança. Mas se você inverte o frame e diz, confiança se constrói com tempo, não com perguntas, você mudou a conversa. Agora não é sobre você não confiar. É sobre a pessoa tentando forçar algo que não se força. E você saiu de acusado para professor, de defensivo para autoritativo. Isso funciona em qualquer situação. Alguém te pergunta algo que te coloca em desvantagem? Você não responde a pergunta. Você questiona a premissa. Você redireciona para o ponto que você quer discutir. E com isso você nunca fica preso no território alheio. Você sempre opera no seu. E no seu território você tem todas as vantagens. Outro exemplo. Alguém te pergunta, você tá com medo de tentar? O frame é que você tá hesitando por medo. Se você diz não, eu não tenho medo, você tá se defendendo, tá validando que a pergunta tinha fundamento. Mas se você responde, eu tô avaliando se vale a pena o investimento de tempo, você mudou completamente o frame. Agora não é sobre medo, é sobre estratégia. E você saiu de emocional para racional, de fraco para calculista. E aqui está o ponto crucial. Fazer isso exige que você abandone a necessidade de ser querido. Porque quando você inverte frames, quando você recusa responder, quando você redireciona conversas, algumas pessoas vão te achar difícil, vão te achar fechado, vão te achar complicado. E você precisa estar em paz com isso. Porque a alternativa é ser fácil de manipular. E ser fácil de manipular significa ser usado. E ser usado significa nunca ter poder real. Então você escolhe: quer ser querido por todos e respeitado por ninguém?
ou quer ser respeitado pelos que importam, mesmo que isso signifique ser incompreendido pelos que não importam. O manipulador confiante escolhe respeito, sempre, porque respeito constrói poder, e poder constrói liberdade, e liberdade é o objetivo real. Agora vamos falar sobre a identidade de operador, porque tudo isso que a gente falou até agora não funciona se você ainda se vê como alvo, como alguém sobre quem os outros agem, como alguém que precisa reagir ao que acontece. Você precisa de uma mudança de identidade. Você precisa começar a se ver como operador, como alguém que age, não reage, como alguém que cria situações, não só responde a elas, como alguém que joga o jogo, não é jogado por ele. E essa mudança começa com uma decisão simples. A partir de agora, ninguém tem acesso automático a você. Suas informações, seus pensamentos, suas intenções, seus planos. Nada é dado de graça, tudo precisa ser conquistado. E conquista exige tempo, exige consistência, exige prova de que a pessoa merece saber. E a maioria não merece. E tá tudo bem, porque você não existe para satisfazer a curiosidade alheia. Você existe para construir seu próprio caminho. E construção exige proteção, exige sigilo, exige que você guarde suas cartas até o momento certo de jogá-las. E quando você opera assim, quando você realmente internaliza essa identidade, algo poderoso acontece. Você para de ser alvo. As pessoas que gostam de manipular procuram alvos fáceis, alvos previsíveis, alvos que respondem a tudo, que se explicam demais, que se justificam, que entregam informação sem resistência. Mas quando você não é mais isso, quando você se torna seletivo, quando você pausa antes de responder, quando você inverte frames, você sai do radar. Você deixa de ser interessante para quem quer manipular. Porque com você não funciona, é muito trabalho. Tem alvos mais fáceis por aí. E isso te dá espaço, espaço para operar, espaço para construir, espaço para executar seus planos sem interferência. Porque as pessoas param de tentar te decifrar e começam a simplesmente te respeitar. E respeito, no final das contas, é tudo que você precisa. Não precisa ser amado, não precisa ser compreendido, só precisa ser respeitado o suficiente para que deixem você em paz, para fazer o que precisa fazer. E a disciplina do poder é simples: silêncio. Só isso. A diferença entre ser manipulado e ser o manipulador confiante é apenas uma questão de disciplina e silêncio. Disciplina para pausar antes de responder. Disciplina para não compartilhar tudo. Disciplina para observar antes de confiar. Disciplina para inverter frames em vez de aceitar os alheios. E silêncio. Silêncio sobre seus planos. Silêncio sobre suas estratégias. Silêncio sobre suas próximas jogadas. Porque no jogo do poder, quem fala demais perde. Sempre. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você conta antes de executar, alguém vai interferir, alguém vai copiar, alguém vai sabotar. Mas se você executa em silêncio, se você só revela quando já está feito, agora é tarde demais para qualquer um fazer qualquer coisa, você já venceu. E eles só podem aceitar ou reclamar. E reclamação não muda resultado. E tem uma coisa sobre silêncio que a maioria não entende. Silêncio não é ausência de comunicação. É comunicação poderosa. Quando você escolhe não responder, você está comunicando que a pergunta não merece sua energia. Quando você pausa antes de falar, você está comunicando que suas palavras têm peso.
e não são desperdiçadas. Quando você não compartilha seus planos, você está comunicando que é alguém que age, não alguém que só fala. E essa comunicação não verbal é muito mais poderosa que qualquer palavra que você poderia dizer. Então pratique silêncio, pratique pausar, pratique não responder imediatamente. Pratique deixar o desconforto do silêncio fazer o trabalho e observe como as pessoas mudam ao seu redor, como elas te tratam diferente, como elas te respeitam mais, como elas pensam 2 vezes antes de te testar. Tudo isso sem você ter que dizer uma palavra sequer sobre ser respeitado, porque respeito não se pede. Respeito se conquista, e se conquista com comportamento consistente que demonstra que você não é como os outros, que você não joga o mesmo jogo, que você opera em outro nível. E deixa eu te dar um exercício prático para começar hoje mesmo. Nas próximas 24 horas, toda vez que alguém te fizer uma pergunta pessoal, ou que exija que você revele algo sobre você, pause 3 segundos antes de responder. Só 3 segundos. E nessa pausa decida conscientemente se quer responder ou não. E se decidir responder, responda com o mínimo de informação necessária. Nada mais. E observe a diferença. Observe como as pessoas reagem diferente. Observe como você se sente mais no controle. E depois de 24 horas fazendo isso, você nunca mais vai querer voltar a ser o livro aberto que você era. E aqui está a verdade final que Maquiavel tentou comunicar, mas que a maioria ainda não entendeu. O mundo respeita apenas aqueles que não podem ser comprados com palavras ou intimidados com perguntas. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Pode ter todas as habilidades, pode ter todos os recursos, mas se você pode ser manipulado com uma pergunta bem colocada, se você pode ser comprado com um elogio, se você pode ser intimidado com uma crítica, você não tem poder real. Você tem aparência de poder, mas não a substância. A substância vem de dentro. Vem da certeza de que você sabe quem você é e não precisa da validação de ninguém para confirmar isso. Vem da clareza de que suas decisões são suas e ninguém mais carrega o peso delas. Vem da força de saber que você pode ficar sozinho se necessário, porque sua própria companhia é suficiente. E quando você tem isso, quando você realmente internaliza isso, você se torna impossível de manipular, porque não tem nada que alguém possa oferecer ou ameaçar tirar que valha mais que sua paz interna. E essa é a liberdade real. Não é ter dinheiro infinito, não é ter poder sobre outros, é ter poder sobre si mesmo. É ser tão sólido internamente que as tempestades externas não te movem. É ser tão claro sobre seus valores que nenhuma oferta te desvia. É ser tão confortável com quem você é que nenhuma crítica te destrói. E quando você chega nesse ponto, você não precisa mais manipular ninguém, porque você não precisa de nada de ninguém. E quando você não precisa de nada de ninguém, você é livre, completamente livre. Mas até chegar lá, você usa as ferramentas, você pratica o silêncio, você domina a pausa, você inverte frames, você recusa vínculos automáticos, você gerencia percepções. E com o tempo, essas práticas deixam de ser técnicas e viram quem você é. E quando viram quem você não precisa mais pensar sobre elas. Elas acontecem naturalmente, e você se torna o manipulador confiante não porque está tentando manipular, mas porque você dominou o espaço entre estímulo e resposta.
entre o que acontece e como você reage. E nesse espaço mora todo o seu poder. Então aqui está o desafio. Se você entendeu o que foi dito aqui, se você está pronto para parar de ser alvo e virar operador, escreva nos comentários: eu sou o operador da minha vida. E não escreva só para escrever. Escreva como declaração, como compromisso, como o primeiro passo de uma nova identidade. Porque palavras têm poder quando carregam intenção. E essa intenção, quando seguida de ação consistente, te transforma, te tira da massa de pessoas que reagem e te coloca no grupo seleto de pessoas que operam. E operar é viver, reagir é só sobreviver. E você não foi feito para sobreviver, você foi feito para dominar. Então comece agora.